Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Maroni, sou seu colega cirurgião dentista e eu vou mostrar para vocês como o Prontuário Verde melhorou a rotina da minha clínica, como consegui aumentar os meus lucros, como consegui ter muito mais sucesso utilizando um software para gerenciar minha clínica. Todos nós sabemos a dificuldade que é o mercado odontológico, quanto competitivo está hoje com a quantidade de profissionais no mercado e nós não podemos mais ficar sem um software para otimizar a sua clínica. Vamos lá, vamos entender como o Prontuário Verde pode melhorar o seu dia a dia, aumentar os seus lucros. Fica comigo até o final nesse vídeo que nós vamos conseguir entender um pouquinho de tudo que podemos fazer para você. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que vai ficar muito mais fácil de nós visualizarmos as informações. Então, olhando aqui na tela, essa é a primeira tela do Prontuário Verde. Logo após eu acessar o sistema, eu já tenho aqui logo de início, aqui é uma clínica de teste, nós temos aqui quem é o meu próximo paciente a ser atendido no dia de hoje. Ali, por exemplo, a Tereza Cristina já diz um breve histórico dela, um botão simples de atender onde eu posso acessar o prontuário e todas as informações do meu paciente. Do lado ali já aparece todos os demais pacientes do dia de hoje e também um resumo financeiro de como está o meu faturamento de hoje, a ocupação das minhas agendas, se eu tenho alguma conta vencendo hoje. Mostra também, neste mês de junho, quantos pacientes novos e antigos eu adquiri, quantos vieram para a minha clínica e principalmente como está a satisfação do meu paciente, se ela está boa, se ela está regular ou se eu tenho pontos também a melhorar. Tudo isso acontece de forma automática, agora eu vou mostrar como. Vamos começar pela agenda. Quando eu chego aqui na agenda do meu paciente, eu tenho uma agenda muito fácil, muito organizada, em que eu tenho aqui todos os pacientes, vem aqui que todos estão em vermelhos, mostrando como atrasado, porque agora, por exemplo, já passou o tempo da consulta desses pacientes, ele ainda não estaria presente, aparece ali como um paciente que está atrasado. Eu clicando sobre o paciente, eu posso ver aqui, por exemplo, todas as informações dele. Esse paciente, por exemplo, possui um débito, então talvez precisava ser acertado isso aqui antes mesmo de ser chamado para consulta. Aqui a agenda mostra de forma gráfica, em verde, amarelo ou vermelho, nesse ladinho aqui, nesse mini calendário à direita, se temos dias livres, se os dias estão ocupados, se não precisa eu acessar cada dia da agenda para ver se eu tenho horário disponível ou não. Da mesma forma, algo bem interessante. Essa agenda é toda configurável. Ela diz que horários eu atendo, que horários eu não atendo, se é quinzenal, se é semanal, de que forma isso funciona, se tem diversos colegas trabalhando. Também é possível marcar aqui de forma simples. Ainda, além de tudo isso, esse paciente que está agendado, ele recebe uma confirmação de consulta pelo WhatsApp, ou seja, um dia ou 2 dias antes da consulta, como você quiser, ele vai receber uma mensagem relembrando ele da consulta e perguntando para ele: vai estar presente, não vai estar presente, e tudo isso faz com que reduza as faltas de paciente. Então, isso quanto ao agendamento. Quando o paciente é atendido, eu tenho aqui a opção de preenchimento do prontuário dele, onde aparece tudo que já foi feito em uma linha do tempo, com o que eu já evoluí nesse paciente, com tratamentos orçados, com os últimos tratamentos que eu realizei. Aqui eu tenho a opção de registrar a anamnese do paciente com seus problemas de saúde e assim por diante. Vê ali que tem um coraçãozinho vermelho, mostrou que o paciente tem diabetes, já fica avisando. Quando eu acesso no paciente, aparece um alerta dizendo: olha, tem algo a prestar atenção nesse tratamento. Consigo planejar os meus tratamentos de forma visual em odontograma, onde aparece uma cor que foi planejado, em outra cor que já foi realizado. Também posso prescrever medicamentos e o mais bacana de tudo, posso prescrever medicamentos digitalmente, aceito na farmácia, mando a receita, o paciente retira, recebe por WhatsApp, recebe por e-mail, de forma fácil e descomplicada. Quando eu vou prescrever meus medicamentos, eu também possuo uma base de medicamentos pré-prontas, com posologia, com tempos e assim por diante. Aqui nos anexos, eu posso colocar todos os anexos do paciente, exames, radiografias, qualquer tipo de coisa seja necessária. Posso gerar contratos e termos, com contratos e termos pré-prontos. Por exemplo, chego aqui, posso escolher um termo esclarecido de endodontia, clico aqui, vou seguir aqui, o que aparece? Então ali, um termo já pré-cadastrado, dizendo informações do paciente, posso gerar esse termo e solicitar a assinatura por WhatsApp do paciente. Clico aqui, disparo uma mensagem, o paciente recebe, assina com o seu dedo. Isso é muito bacana. Somos o único prontuário odontológico do Brasil com validade jurídica do prontuário eletrônico, ou seja, o paciente recebe uma mensagem, assina com o seu próprio dedo, assina contrato, assina termo, assina evolução, assina anamnese, assina orçamentos, tudo que for necessário. Aqui também temos toda a vida financeira do paciente, o que nós recebemos, o que temos a receber, o que ele pagou, o que foi orçado, o que está aprovado,
o que ainda não foi aprovado, podemos receber através de boleto bancário sem nenhuma burocracia, como está mostrando aqui. Se eu simplesmente clicar aqui, eu já posso emitir um boleto, o paciente paga esse boleto cai numa conta virtual do Prontuário Verde, que pode ser sacado a qualquer momento. Com um clique, sai emitindo o boleto. Não precisa conversar com o banco, fazer nada. Tudo de forma muito simples. E se você atende convênio odontológico, todos os convênios podem ser lançados aqui. Também somos o único sistema do mercado que controla convênios. E tudo isso integrado à inteligência artificial. Então, durante o atendimento do paciente, eu posso aqui clicar em evoluir e, por exemplo, você sabe quanto tempo leva para evoluir um paciente? Isso é cansativo, escrever tudo. Então vamos fazer um exemplo aqui, só falando, usando a minha voz. Vamos ver? Vou falar aqui uma evolução, vamos ver o que vai registrar para o paciente. Infiltração com anestésico lidocaína, com vasoconstritor, incisão, descolamento mucoperiosteal, remoção do dente retido 48, sutura com fio mononylon 3-0. Orientações, prescrição. Então aqui eu falei tudo, falei o que eu quero digitar no prontuário, aperto um botão, utilizando inteligência artificial, ele automaticamente vai preencher tudo aqui. Então ali, ó, pequenas correções com lidocaína, com vasoconstritor, incisão, com escoamento mucoperiosteal, tive que mexer em uma letra. E às vezes nem isso precisa. Então, clico aqui, coloco que eu fiz então uma extração, por exemplo, de um dente semi-incluso. E pronto, tudo registrado. E aqui olha o que está dizendo, gostaria de assinar digitalmente essa evolução garantindo validade jurídica, ou seja, se você tiver um prontuário digital, um certificado digital, você pode anexar esse certificado digital ao prontuário verde e anexando esse certificado digital, aquele é CPF que nós assinamos documentos digitalmente, e aí você assina digitalmente cada prontuário, não precisa mais armazenar nada em papel, tudo com validade jurídica, de forma fácil. Bom, feito o atendimento do paciente, depois que eu já atendi esse paciente, ele saiu, foi para sua casa, ele pode automaticamente receber uma pesquisa de satisfação. Então aqui imagina, 2 horas depois, 1 hora depois, 2 horas depois, tá aqui então 2 horas após ele sair da consulta, ele recebe uma mensagem, estilo essa aqui: olá, tudo bem? Você teve uma consulta com o doutor tal, da clínica tal, e queremos saber o que você achou do atendimento. Ele vai responder se achou bom, ruim, regular e assim por diante. E o que acontece? Quando ele responde isso, automaticamente gera um NPS score dizendo quais clientes estão gostando da clínica, são promotores da marca, quais estão achando regular, quais estão achando até mesmo ruim e o que há a ser melhorado. Então isso ajuda muito, mas ajuda demais mesmo na gestão de uma clínica odontológica. Quando eu vejo aqui, eu também tenho uma opção de precificador, na qual eu posso fazer o quê? Eu vejo a minha tabela de preço com os procedimentos que eu tenho lançado. Então, por exemplo, aqui, deixa eu pegar a clínica dentística, vamos pegar aqui, ó. Dentística, chego aqui, pego um procedimento como, por exemplo, uma restauração de 2 faces. Digamos que eu cobro R$250 por essa restauração. Poderia modificar o valor. E aqui tem uma opção muito interessante, formar custos. O que é isso? Então está dizendo que para realizar uma restauração de resina fotopolimerizável de 2 faces, ela leva 30 minutos, custa R$250 e eu tenho R$43 de custo de hora clínica, aquele custo fixo. O que é isso? Secretária, água, luz, telefone, todo aquele custo que não depende da realização da restauração, aquele custo que todo dia está ali. Tenho também, se eu tivesse algum custo laboratorial, por exemplo, prótese, tenho aqui o quanto eu gasto de impostos e taxas, imposto que na emissão da nota fiscal, do recibo, e também taxas, no caso de tarifas de cartão. E quanto eu gasto de material. Clicando aqui, inclusive, já vem 156 procedimentos previamente cadastrados com todo o custo. Então, quanto eu gasto de adesivo, quanto eu gasto de agulha, quanto eu gasto de álcool, tudo que eu gasto para realizar o meu procedimento está aqui. E isso integrado ao controle de estoque. Quando eu vou fazendo compras e vou adicionando mais procedimentos, isso aqui automaticamente vai se regulando e tudo vai calculando esse preço de forma automática, o que faz com que eu não erre na composição do meu preço. E diz aqui, se eu tivesse algum dentista trabalhando também, quanto esse dentista ganha de comissão. Então, por exemplo, o meu colega ganha 57% de comissão, descontados os impostos e o custo de laboratório, por exemplo. Então, eu vou compondo esse custo e diz que tem um lucro de R$117. Muito bacana, né? Mas fica melhor. Fica melhor como? Quando eu vou atender o meu paciente, vamos voltar lá na Tereza, Cristina, por exemplo, eu vou criar um orçamento para ela. Então, eu cheguei aqui, crio um novo orçamento e eu vou botar aqui
reabilitação, por exemplo. Então, quando eu chego aqui, escolho restauração de duas faces, acho que era essa que nós estávamos vendo, não me lembro, do dente 12, por exemplo. R$ 250, adicionei. Está aqui ela. E olhem isso aqui que interessante, pessoal. O tempo de execução será de 30 minutos. A margem de lucro desse orçamento será de 47,2, o que equivale a 117 de lucro. Isso aqui vai nos ajudar como? Naquela hora de pensar, vou dar um descontinho, em vez de 100, 250, vou cobrar só R$ 100, porque senão o paciente talvez não vai fechar, e aí eu vou baixando o preço, e quando eu vejo, eu começo a perder o meu lucro. Então isso é muito importante, tá, pessoal? Olha ali, ó, botei R$ 50, olha ali. Então, a margem de lucro desse orçamento ficou em menos 36, o que equivale a menos 18,09 de lucro, ou seja, tendo prejuízo. Então, aí se aumento para R$ 300, por exemplo, isso vai recalculando e vai atualizando, agora dizendo sim que eu tenho R$ 151 de lucro. Então isso é algo que a gente pode evitar, que às vezes a gente dá aquele descontinho, fica naquela vontade, para o paciente fechar um tratamento, aqui o Prontuário Verde vai fazer você ganhar mais, não tendo necessidade de dar descontos que não são possíveis. Quando a gente vê o painel financeiro, é possível fazer muitas coisas. Eu lanço todas as minhas despesas, posso ver as minhas receitas, e as receitas podem ser vistas de diversas maneiras. Toda receita futura dos próximos 6 meses, receita por especialidade, por forma de pagamento e assim por diante. Posso expandir os gráficos para ver melhor, posso fechar particular, convênio, quanto eu tenho para receber, orçamentos aprovados, ainda não aprovados e tudo que eu tenho de receita no meu consultório. Quando eu vou para despesas, eu posso ver onde eu estou gastando os valores. Então, eu lanço uma despesa e a cada despesa que eu lanço, eu posso botar aqui. Aqui agora não tem nada informado, precisaria lançar alguma coisa, mas eu posso colocar aqui despesa com material, com laboratório, com pagamentos de funcionários e tudo controladinho. Além disso, eu posso controlar o meu fluxo de caixa, os meus orçamentos, isso é muito interessante. Por exemplo, aqui, ó. Bom, eu tenho tantos orçamentos, quero ver quais orçamentos eu tenho em aberto, ou seja, quais orçamentos já estão pagos. Ou também posso chegar aqui e dizer quais orçamentos foram parcelados de forma direta, quem está fazendo, quem orçou. Dá para fazer muita coisa aqui, recuperar orçamentos que não foram fechados. Aqui, por exemplo, ó, orçamentos aprovados ou não aprovados. Tudo isso pode ser controlado por aqui. Posso ver minha receita e despesas dos próximos 3 meses, dos próximos 6 meses ou da forma que eu preferir. Tenho controle de caixa, conciliação bancária com a minha conta do banco. Posso pagar profissionais por comissão, controlar recebimento de cheques, conciliar cartões de crédito com a operadora de cartão. Inclusive, eu posso controlar antecipações recebíveis. Em determinado momento eu tive que receber mais cedo. Consigo configurar todas as minhas taxas de cartão. Aqui consigo ver como estão todos os meus boletos e diversos relatórios de produtividade, do que eu emiti de recibos, enviar material para o contador, tudo isso por aqui. Posso ter um resumo das despesas que eu tenho, contas a vencer, contas atrasados, o que eu tenho de pacientes inadimplentes, como está o saldo no caixa e nas contas bancárias, tudo isso em um painel financeiro muito bacana. Eu tenho também todo o controle de faturamento de convênios, aqui eu posso controlar tudo, o que eu gerei de guias, o que eu mandei para faturamento, o que o convênio já me pagou, o que foi glosado, o que eu recursei, tudo isso é possível fazer por aqui de uma forma muito organizada, muito simples, apresenta um fluxo todo de como eu trabalho com a situação dos convênios odontológicos, e nós sabemos que a margem dos convênios é muito pequena, se não for muito organizado vai dar prejuízo, então fica aí a dica, pessoal. Se você atende convênio, use o Prontuário Verde, controle o que você está fazendo, porque pode dar prejuízo e pode dar prejuízo de forma fácil. Temos aqui um controle de estoque, que eu posso dizer diversas coisas, mas o que eu quero mostrar para vocês? Gera minha lista de compras, sozinho, de forma automática. No final do mês me diz lá, ó, precisa comprar isso e pronto. É muito fácil, muito simples. Posso baixar a lista de compra, enviar para meus fornecedores, tudo isso de forma muito simples. E além disso, eu falei aqui no marketing da campanha de satisfação, mas temos muitas outras coisas. Avisar os pacientes, parabenizá-los quando são de aniversário, recuperar pacientes inativos, aquele paciente que não voltou mais, dá uma chamadinha nele lá, olha, faz tempo que tu não vem para tua consulta, volta aqui. Isso vai fazer aumentar a sua receita. Posso também avisar o paciente de vencimento de boleto, dizendo, olha, teu boleto vai vencer em seguidinha. Então, pessoal, aqui nós temos um pouquinho do que é o Prontuário Verde, tá? Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês, voltando agora aqui para a minha tela. Então, assim, usem o Prontuário Verde, cliquem lá, você começa a utilizar sem pagar nada, usa por uma semana, depois você começa ali o pagamento, nossos planos são muito acessíveis, é menos do que uma consulta que você acaba
cobrando do seu paciente, a organização que isso vai dar, a diferença que isso vai dar na sua clínica, no seu consultório, vai aumentar de forma muito significante o seu lucro. Então, assim, tá esperando o quê? Vai lá, faz como eu fiz, usa o Prontuário Verde e muda agora mesmo o lucro, a organização, tudo da sua clínica. Vai ficar muito melhor, confere. Um grande abraço, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Espero que o Prontuário Verde seja tão útil para vocês quanto tem sido para mim e para os colegas que trabalham comigo. Um grande abraço.